Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula hoje, né? Estou vendo que na turma aqui neste horário não tem ninguém. De toda forma eu vou gravar a aula, né? E vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, como de costume. A aula hoje a gente vai falar sobre o habeas corpus criminal num processo de tráfico de drogas, dando continuidade ao exercício anterior, né? Como foi dito antes, né, gente? Em regra, tá? O que acontece? Eu já falei isso nas aulas anteriores e vou repetir aqui, né? Só para ficar bem claro isso. Por exemplo, se um cliente é preso aqui no final de semana e o juiz plantonista é aqui da comarca de Unai, é o mesmo juiz que vai conduzir o processo criminal, é o juiz plantonista, por coincidência, né? E esse juiz, ele converte o flagrante em preventivo, decreta a preventiva do cliente, né? O que vai acontecer? Na segunda-feira, os autos continuarão, né, lá no gabinete deste juiz, porque ele que é o plantonista e é o titular da vara criminal daqui de Unai. Coincidiu isso aí, né? Aí neste caso, adiantaria que nós apresentarmos um pedido de revogação da preventiva? Obviamente que não, né, gente? Por quê? Por que eu estou falando isso? Obviamente que não. Porque é o mesmo juiz, né, que acabou ali praticamente de converter o flagrante em preventiva, ele que vai analisar o seu pedido de revogação de preventiva. Aí ele vai pensar assim, se fosse para eu revogar a preventiva, eu teria revogado quando eu analisei o processo, a não ser que tenha ocorrido ali um erro gritante que o advogado tenha visto, e vai lá, nesse caso, né, o comum é que o advogado vá lá, inclusive pessoalmente, tentar despachar com o juiz, né, ou com o juiz ali. Então agora acabou de entrar um aluno na sala, né, só para vou reiniciar a aula. Então é o seguinte, essa aula nós vamos tratar do habeas corpus, tá? Dando continuidade ao exercício anterior, né? E eu estava falando aqui, acabei de falar aqui o seguinte, o que acontece? Eu já falei isso nas aulas anteriores, mas eu gosto de ressaltar isso aqui para ficar bem claro para o aluno. Por exemplo, se eu estou aqui na comarca de Unai e um cliente me procura e fala assim, olha, a família do cliente me procura e fala assim, meu marido, por exemplo, foi preso no plantão e ele foi preso no tráfico de drogas, eu queria que o senhor desse uma olhada lá. Aí, quando eu chegasse lá, se eu visse que o juiz plantonista é o mesmo juiz titular aqui da comarca de Unai, porque às vezes isso coincide, tá, gente? Às vezes há essa coincidência aí, né? Neste caso, se o juiz converteu o flagrante em preventiva, lógico, obviamente que eu não vou entrar com pedido de revogação da preventiva para o mesmo juiz que acabou de decretar a preventiva, né? Porque ele falaria assim, se eu acabei de decidir aqui pela prisão preventiva do cliente, é lógico que eu não vou revogá-la, né? A não ser que, aí é isso que eu estava falando, né? Que o advogado veja ali algo realmente gritante ali na decisão, que neste caso eu aconselho, né, inclusive, assim, como é comum aí na advocacia criminal, neste caso, se ver algo gritante mesmo, tem que ir lá, inclusive, pessoalmente, né? Por que eu estou falando isso?
Por quê? Quando houver essa coincidência de ser o mesmo juiz que decretou a preventiva, né, que converteu o flagrante em preventivo, o advogado, de cara, ele já vai entrar ali, né, de pronto, de plano, com o pedido de habeas corpus, né? Ele não vai querer nem conversa com aquele juiz mais não. Ele já vai falar assim, ó, eu vou entrar com habeas corpus e pronto, né? No nosso exemplo, eu quis trabalhar com vocês no meu enunciado, eu quis trabalhar com vocês essa questão da revogação da preventiva e por isso eu coloquei que o juiz plantonista era de uma comarca diversa. Neste caso, eu aconselho a fazer o pedido de revogação da preventiva porque às vezes o juiz que vai analisar ali, ele tem uma visão diferente, sobretudo no caso concreto que eu passei para vocês, que o juiz que decretou a preventiva é um juiz de uma comarca de 20 mil habitantes. E o juiz que analisaria a revogação preventiva já é um juiz de uma comarca de 90 mil habitantes. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver, gente. Por quê? Dentro de uma perspectiva jurídica, a gente não tem que analisar só direito. A gente tem que analisar o entorno fático social. É óbvio que um juiz de uma cidade de 90 mil habitantes, ele tem mais habitualidade de ver as pessoas serem presas com droga, né? E para ele já é uma coisa mais natural, já não causa tanto abalo na ordem social ali, a depender da droga, né? Eu até dei um exemplo em Belo Horizonte, por exemplo, que é uma comarca, que é uma cidade, né, gigantesca. Belo Horizonte já figurou, agora eu nem sei, já foi a terceira capital do país aí em população. Mas agora acho que perde para Salvador e outra aí. Mas enfim, Belo Horizonte, às vezes a pessoa é presa com meio quilo de maconha e o cara fala assim, não, eu comprei meio quilo porque eu não gosto de ficar indo na favela todo dia, eu fumo maconha todo dia, eu já compro meu meio quilo e deixo lá. Aí vai analisar ali o histórico do cara. Se perceber que o cara tem trabalho lícito e tal, maconha, que é uma droga assim, que já não é tão lesiva assim, né, numa perspectiva social, já não causa tanta treta, né, digamos assim, lá isso é um argumento que é aceito. Muita gente é solto lá em habeas corpus com meio quilo de maconha, tá? Então, assim, é importante o advogado ter essa percepção, tá? Isso é importante. No nosso caso, beleza. Aí a gente entrou com o pedido de revogação da preventiva, o juiz aqui da comarca de Unai analisou e revogou. Então agora nos resta só o habeas corpus. O habeas corpus, gente, é uma peça importantíssima para quem vai advogar aí na seara criminal. Toda hora, todo tempo, você tem ali a interposição de um habeas corpus, né? E o que acontece? Eu vejo, assim, inclusive... eu vejo habeas corpus, às vezes, até de colegas advogados, o pessoal fala muito genericamente, né, em habeas corpus, costuma tipo assim, tá ilegal a prisão, não sei o que, não subsiste e tal. Não é assim que elabora o habeas corpus, tá, gente? Não é assim que elabora o habeas corpus. O habeas corpus, ele tem que ser completamente específico para o caso concreto ali. Então, o que você tem que ter em mente? Quais são as características subjetivas do cliente? Primeira coisa, né? A CAC e a FAQ do cara, certidão de antecedentes criminais e a folha de antecedentes criminais, ela é longa, né? Isso que você tem que ver. Não é longa, é beleza, é limpeza. Não tem nada lá, ótimo, né? Ele tem endereço fixo? Ótimo, né? Ele tem ocupação lícita? Ótimo. Isso tudo vai pesar para uma análise subjetiva. Por quê? Porque você vai demonstrar que solto ele pode responder o processo, que ele não tem por que fugir, para que fugir, entendeu? Aí é essa combinação fática, né, que você vai buscar ali no argumento. Mas o meu cliente tem uma ficha suja e tal. Então, assim, aí você já vai trabalhar com outros elementos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí você já não vai trazer isso à baila, né? Vai depender ali da análise do caso concreto, né? Primeira questão. Segunda questão, atacar o cerne da decisão, gente. A gente tem que aprender a delimitar as coisas, né? Então, qual que foi o fundamento utilizado, ou os fundamentos utilizados pelo juiz para
embasar lá a conversão do flagrante preventiva, para decretar a preventiva. Ah, foi a ordem pública. Então, o que é a ordem pública, né? A ordem pública se aplica a esse caso concreto? Aí a análise vai ser dentro desta perspectiva, né? Neste caso, no nosso caso aqui, do nosso enunciado, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na ordem pública. Então, o que é a ordem pública, gente? A ordem pública é um conceito muito aberto, né? Que, assim, em resumo, o que ele está querendo dizer? Este crime, ele trouxe um abalo muito grande para aquele meio social ali. Então, o Estado tem que combater veementemente, né, para servir de exemplo, né, e para que a pessoa possa responder e para que as outras pessoas vejam que o Estado está presente, tá? Teoricamente é isso. Então, quer dizer, no nosso caso aqui, aí que a gente vai, quais são os nossos argumentos? A pequena quantidade de droga, né, uma quantidade ínfima de droga, ela é capaz, né, de ensejar o abalo da ordem pública, né? O histórico do cara, tipo assim, o cara é envolvido com outros crimes, com outras tretas, com outras questões, né? Tipo assim, é óbvio, né, gente, que o tráfico de drogas, ele traz outros crimes consigo, né? Ele traz furto, roubo, homicídio, tráfico de armas também, né? Porque, tipo assim, nas grandes capitais aí o pessoal briga de matar, lógico, né? Por causa das biqueiras, que eles chamam, né? Agora, neste caso aí, é isso que a gente vai tentar demonstrar. Vai falar, olha, que o cara trabalha, tem ocupação lícita, né? Ele não está envolvido com a organização criminosa. Então, estes elementos que serão utilizados para combater o fundamento da ordem pública. Nós vamos no cerne da questão, né? Uma outra coisa que eu vejo, assim, que muitos advogados não utilizam e é importantíssimo, tá, gente? É a questão de ter sido ele alvo, quando foi preso, ter sido ele alvo de uma batida de rotina ou denúncia anônima, né? Então, se a PM coloca lá no histórico da ocorrência, atendendo a inúmeras denúncias anônimas de tráfico de drogas no local, fomos lá e deparamos com o sujeito de bermuda vermelha e camisa branca, conforme narrado por um dos denunciantes anônimos. Aí é uma coisa, né? Outra coisa completamente diferente é a PM falar assim, estávamos em patrulhamento de rotina, isso tem que ser explorado pelo advogado, né? Estávamos em patrulhamento de rotina, deparamos com o cara em atitude suspeita, fomos dar um pulão nele, pegamos ele com droga. Aí você vai falar, estava em atitude suspeita, quer dizer, ele não tem questão de denúncia anônima contra ele e tal, ele, né? Outra questão também que eu coloco no enunciado, inclusive para vocês já irem imprimindo, né, aquilo que eu chamo de raciocínio jurídico, né, que a gente tem que ter uma visão jurídica dos fatos, né, que nos são nos trazidos, né. Foram encontrados pinos lá, sacolas plásticas, cadernos de anotação, dinheiro trocado. Por quê, gente? Balança, arma, tudo isso aí são elementos que induzem ao tráfico de droga, né? Que demonstra que o cara está traficando droga. Então, aí a questão é a seguinte, o cara foi pego na batida, né? Tipo assim, num patrulhamento de rotina, ou seja, completamente de surpresa, a PM adentrou na casa dele e tipo assim, dentro deste contexto, não encontrou nada que pudesse caracterizar o droga. Não deu tempo para dispensar absolutamente nada, né? Então, quer dizer, isso aí tem que ser explorado pelo advogado para falar, olha, o cara, a PM chegou lá de repente e não deu tempo para dispensar absolutamente nada, e não encontrou nada. Né? Então encontrou nada que pudesse caracterizar o tráfico de drogas, tá? Então isso aí também tem que ser explorado, tá? Aí nós vamos entrar com princípios, né, que eu quero que vocês trabalhem também
neste habeas corpus especificamente, com questões principiológicas, né? Qual seria um princípio aplicável aqui, né? O princípio indúbio para réu, né? Na dúvida, o que o advogado vai fazer? Vai plantar inúmeras dúvidas, né, no decorrer da peça. As dúvidas serão suscitadas com base nesses argumentos que eu acabei de trazer, né? Que o cara, que a PM estava de rotina, que não encontrou nada, que ele não tem histórico, blá, 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 blá. Né? Aí vai falar, na dúvida, meu amigo, tem que absolver ele. Para condenação penal, a gente está falando aqui do maior bem da pessoa, que é a liberdade. Então, na dúvida, vamos absolvê-lo, tá? Qual que é a fundamentação jurídica do habeas corpus? Gente, também vocês têm que saber trabalhar muito bem com isso, tá? Igual eu tenho falado em todas as minhas aulas. Hoje em dia, eu gosto muito dessa questão da gente invocar princípio, desde que haja uma argumentação jurídica para demonstrar ali por que aquele princípio está sendo utilizado, né? Mas, porque hoje em dia virou moda, né? Eu até escrevi um artigo que a gente submeteu para uma revista agora jurídica, que está em análise, né? Que chama Panprincipiologismo. A gente trabalha com essa questão, eu e um professor que foi um professor que foi professor meu no mestrado. Esse tema, panprincipiologismo, é tratado pelo Lênio Streck, né, que é um dos maiores constitucionalistas do país aí, que ele justamente faz uma crítica com essa questão da utilização exacerbada dos princípios, né? Porque hoje em dia virou moda. Todo mundo fala princípio da dignidade humana. Tá, mas o princípio da dignidade humana ele tem que ser visto sob duas óticas, muitas vezes, né? Dos dois seres humanos que estão em confronto ali, não é só de um, não. Aí você tem que mostrar por que a dignidade de um vai sobressair na dignidade do outro, né? Em caso de confronto, de colisão entre princípios. Então, é isso. Aí as pessoas jogam lá princípio da dignidade humana e não desenvolvem. Então, assim, usou o princípio, tem que mostrar por A e por B, né? Por que aquele princípio está sendo usado ali, por que ele deve ser utilizado, né? E se subsiste a utilização dele, primeiro ponto. Agora, em regra, né? A regra no Brasil é a utilização da lei. Nós somos um país positivista, né? A lei é posta pelo Estado. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é a lei que trata do assunto? Tem lei que trata do assunto? Tem, né? O habeas corpus ele tem a previsão lá no artigo 5º, eu esqueci o inciso, da Constituição, e ele é tratado no artigo 647 do Código de Processo Penal. No Código de Processo Penal, aí ele tem lá, caberá habeas corpus, aí tem os casos. No nosso caso aqui, a gente vai usar, me parece que é o inciso 1. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu tenho o meu padrão de resposta já está feito. Aí eu vou olhar aqui qual que é o inciso que eu utilizei aqui, tá? Pera aí, só um instante. É artigo 5º da Constituição, no inciso 58, tá? Desculpa. E artigo 647 e seguintes do CPP, Código de Processo Penal, que é a fundamentação jurídica do habeas corpus. No artigo 648, inciso 1 do habeas corpus, ele fala que quando não houver motivo para a existência e validade de um procedimento investigatório, uma ação penal justa, né? Então, a gente vai utilizar essa previsão aí, tá? Do inciso 1 do artigo 648, tá? Deixa eu ver aqui qual que é o inciso 2 do artigo 648. Então, gente, eu queria assim, que vocês já saibam manusear, né, o Código de Processo Penal e a Constituição Federal. Por quê? Eu vou fazer prova da OAB, segunda etapa, criminal. Então, gente, o que é?
Tipo assim, quanto mais intimidade você tiver com o seu código, porque lá é só lei seca, meu amigo, entendeu? Então, assim, quanto mais intimidade que você tiver, bateu lá, você viu a peça, você leu lá o enunciado, ó, isso aqui é habeas corpus, aí você já vai vir na sua cabeça, se você tiver, né, habituado a manusear, você vai falar artigo 5º, inciso 58 e 647 CPP, aí você já vai direto. Então, quer dizer, você não vai perder tempo procurando artigo em vadimeco, né? Aí já é meio caminho andado, tá? Para elaboração da sua prova, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que o artigo 647.8, quer dizer, fala aqui. Então, ó, quando não houver justa causa. Por que a gente vai usar esse justa causa aqui? Porque é um genérico, né, gente? É um conceito muito aberto. Então, a gente vai falar que não há justa causa. Aí, gente, não adianta também a gente chegar lá e colocar o inciso, falar assim, ó, 648, inciso 1 se aplica aqui. Mas por que se aplica, né? Aí a gente vai falar, ó, não há justa causa para o cara responder o processo preso, né? Não há que se falar aqui e manter ele preso para responder esse processo. Por quê? Não há elementos que evidenciem a necessidade de manter o preso para estar respondendo esse processo, tá? Aí a gente vai desenvolver em cima dessa fundamentação jurídica a narrativa fática que nos foi trazida no enunciado, né? Beleza. Outra coisa também que eu queria falar com vocês é o seguinte: no habeas corpus, gente, sempre é muito importante fazer o pedido liminar, tá? Por quê? Aí, na hora que você entrar com o habeas corpus lá, o desembargador relator, ele vai analisar a sua liminar. Com essa questão da pandemia aí, eu tenho percebido isso é uma percepção minha, eu não tenho atuado muito no criminal, tá? Eu já atuei mais no criminal, dei uma desanimada aí com o criminal, mas agora não tem muito tempo, eu acho que deve ter no máximo uns 2 meses. Eu tive um cliente aqui no escritório, aí a mãe dele foi indicada por uma outra cliente minha que era de família, aí me indicou essa cliente, o filho dela havia sido preso, ela falou, amiga minha, o filho dela foi preso e tal, era um domingo, né, eles estavam desesperados, eu falei, não, pode vir aqui no escritório que eu vou atender. Aí peguei o caso, aí eu fiz um pedido liminar no habeas corpus, soltaram ele com essa questão da pandemia aí. O caso dele era meio específico, assim, ele deu um pouco de sorte, né, porque tava ele mais um e soltaram o cara, enfim, mas eu falo assim, soltaram ele na liminar, né? Isso aí acabou que ele me indicou outros clientes criminais aqui, só que eu não atuei não, sabe? Porque eu estou evitando atuar aí na área criminal, porque a advocacia criminal, ela demanda ela exige muito do profissional, né? Do advogado, exige demais, né? Então, o pedido liminar, não há, tá, gente? Não há previsão legal para pedido liminar no habeas corpus. Isso é bom deixar claro aqui, porque senão o aluno vai falar assim, o Alisson, o professor falou lá que é para pedir liminar no habeas corpus. Aí vai pesquisar lá onde que está a fundamentação jurídica para pedir liminar no habeas corpus, né? Porque o mesmo professor Alisson falou que a gente sempre tem que procurar qual lei, né, qual artigo de lei que cabe no processo, no caso concreto. Então, não existe, tá? Aí a gente usa, eu gosto, assim, a maioria dos advogados não fazem isso. Eu gosto de explicar que não há previsão legal, mas que pode ser o caso de uma ilegalidade tão grande que cabe a liminar e com os mesmos requisitos das liminares em geral, que é o perigo aí da liberdade, né, e a veracidade do direito. Mais ou menos isso, né? Os 2 requisitos. Mais ou menos não é isso. Aí você vai desenvolver em cima disso também, né? Aí qual que é
veracidade, né? Tipo assim, qual que é a veracidade daquilo que você vai estar trazendo para o seu cliente estar respondendo em liberdade? Aí você vai fundamentar com aquelas questões que eu estava falando, né? Que não há justa causa, né? Que não subsiste os fundamentos lá do artigo 313, especialmente o fundamento da ordem pública que foi utilizado pela juíza, que não subsiste ali no caso concreto, né? Que o cara tem bons antecedentes, aí você vai desenvolver isso aí. E na parte lá do perigos in mora, né, perigos in libertate, é um termo em latim que eles usam. Eu não sou muito bom nesses termos estrangeiros, não, mas enfim. Você vai falar assim que a prisão pode acarretar, né, em consequências terríveis ali para o seu cliente. Que aí a gente vai falar, criticar o sistema prisional, falar que ele vai ficar preso lá no meio de, às vezes, pessoas que são realmente criminosas e tal, que, entendeu? É nessa questão aí que a gente vai bater. Depois, no mérito do habeas corpus, se a gente fizer uma fundamentação jurídica bacana ali no decorrer da liminar, do pedido liminar, a gente vai praticamente pedir a confirmação da liminar, né? Uma outra questão, gente, que é muito importante, tá? Que eu não aprendi, não foi me passado na faculdade, e que eu gosto de deixar claro que, tipo assim, é utilizado demais em sede de habeas corpus aí, para eles indeferirem, né, o habeas corpus, é que eles falam assim, ó, a sua alegação demanda dilação probatória, tá? Fala assim, ó, o que você está falando aí tem que provar. Então, ou seja, o que você está levando ali, você tem que demonstrar que não precisa de dilação probatória. Eu sempre faço um campo específico isso. Eu coloco assim, ó, direito invocado está sendo comprovado de plano desnecessidade de dilação probatória. Aí eu explico, né? Eu falo, ó, aqui não há que se falar em dilação probatória. Eu estou antevendo o argumento deles, né? Aí, às vezes, mesmo a gente colocando isso aí, eles falam, não, isso aqui, mesmo que você está falando aí, aqui demanda dilação probatória. Por exemplo, dilação probatória, tá 3 lá, o João, o José e o Marcelo, né? Aí a polícia chega e pega lá uma quantidade de droga ali do lado deles, né? Estão sentados na praça, debaixo do banco que estão sentados, acha lá uma quantidade de droga. E a polícia fala assim, ó, no BO, nós chegamos aqui através de denúncia anônima, nessa praça rola tráfico de drogas e tal, a denúncia dava conta que era 3 camaradas com as mesmas características, um com a camisa azul, outro com a camisa vermelha e um com a camisa preta, né? Aí beleza. Aí na hora que a polícia pega, um fica empurrando para cima do outro. Aí você vai ser contratado por um dos clientes, você vai julgar para cima do outro, né? Dos outros 2. Como advogado de um deles, né? Você foi contratado pelo João, você vai falar que é do José ou do Marcelo, que seu cliente não tem nada a ver com isso, que ele estava ali rezando, né? Aí o que vai acontecer? O juiz vai falar assim, não, isso aí demanda o desembargador de dilação probatória, para eu saber realmente quem que é o autor, eu preciso desenvolver o processo no contraditório, né? Porque aí, lá durante a instrução, a gente vai ver de quem que é essa droga aí. É um caso, um exemplo assim, que eles sempre falam isso, tá? Então, é bom ter um campo específico para isso, tá? Eu gosto muito de trabalhar em cima daquilo que eu vejo que já é utilizado, né? Tá? Como requisito para fechar. Deixa eu só ver um outro título aqui, né? Aí a gente vai mostrar o interesse de agir, né? Qual que é o interesse de agir aqui? Ele está preso, né? Então, assim, e ele entende que a prisão dele é ilegal. Consequentemente, ele entende que deve ser repudiado aí
essa questão da sua manutenção da sua prisão preventiva, tá? Então, assim, em síntese é isso, né, gente, que eu gostaria de falar sobre essa questão do habeas corpus, tá? É uma peça muito importante, né? Eu quero que vocês façam, assim, eu estou limitando o número de laudas, gente, justamente por quê? Porque eu também já quero começar a trabalhar com vocês essa questão da objetividade. Isso aí, tanto numa perspectiva de prova da OAB, quanto na perspectiva prática, tá, gente? Perspectiva de prova da OAB. Na prova da OAB, gente, você não tem muito tempo, tá? A prova da OAB, ela é mais do que tudo uma prova, assim, que testa o emocional do camarada, tá? Então, o que acontece? Você chega ali, você tem ali de 1 às 18 horas para fazer a prova, né? Então, tipo assim, dá pra você ficar de lero-lero ali na peça? Não dá, gente. Tem que ser o feijão com arroz. Você tem que ser o mais objetivo possível. As melhores peças de OAB é feijão com arroz, tá? Isso aí eu falo com vocês com toda a convicção. A melhor estilo de peça é aquela que traz o feijão com arroz, tá? Então, você nem tem tempo ali para escrever demais não, tá? E na prática, gente, principalmente na prática, assim, tá? O Poder Judiciário tá exacerbado aí de serviço, né? Tá lotado. Então, quanto mais objetivo você for ali, melhor, né? Eu vejo, às vezes, eu sempre falo isso e repito em todas as minhas disciplinas, né? Olha, eu tenho uma jurisprudência aqui que encaixa direitinho aqui no caso desse caso de tráfico de drogas aqui, né? Uma jurisprudência do STF, ótimo. Precisa de ser pó aí do Tribunal de Justiça de Minas? Do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul? Não, gente, por quê? Você tem uma do STF que fala exatamente do seu caso concreto, o STF é o maior tribunal do país, é o Supremo, acabou, né? Não precisa. Tem advogado que põe lá umas 6 jurisprudências para o mesmo assunto, aí enche linguiça, a peça fica extensa. Eu trabalhei como assessor de juiz, gente, assim, né? Lógico que se você falar isso com o juiz, ele nunca que vai admitir. Mas ele já olha torto, todo mundo olha torto. Você já pega lá uma peça lá que tem 30, 40 laudas, aí você vai falar, pô, já desanima, entendeu? Agora, é óbvio, né, gente? Nunca posso fazer uma peça, nunca posso pegar uma peça aqui longa, não. Então, gente, é lógico que a depender do caso concreto, vai sim. Ó, minha câmera tá congelada aí, gente. Eu vou tentar olhar isso aqui, tá? Mas eu acho que é a qualidade da internet aqui, tá? Eu penso que deve ser, mas eu vou tentar resolver isso aqui, tá? Me desculpem aí, porque eu já chamei um técnico aqui, ele fala comigo, a gente testa aqui, tá normal, mas já me falaram que a imagem está ficando meio congelada, tá? Mas eu vou tentar resolver isso aí, tá? Então, gente, aí, o que eu estava falando? A peça não pode ser extensa. Na perspectiva prática, tem que ser objetiva, tá? Não, uma prova longa, ela não é sinônimo de prova, ó, uma peça longa não é um sinônimo de peça completa, de peça boa, pelo contrário, tá? Já teve um caso no Brasil, em Santa Catarina, tá? Na Justiça do Trabalho, que o juiz indeferiu uma petição inicial por causa da extensão da peça. O advogado deu um grito de todo tamanho, recorreu e mantiveram. Porque falaram que tinha muita coisa na peça dele ali que estava repetida e que ele não tinha que levar aqui para lá, não. Então, assim, inclusive tem jurisprudência nesse sentido, né? Então, assim, é muito importante a gente já saber ser objetivo. Hoje em dia, tudo é objetivo. Eu fiz uma disciplina isolada agora no doutorado da UNB, a professora lá passava artigos pra gente de 30 laudas. Aí ela colocou lá, para fazer em uma lauda o resumo. Aí todo mundo deu um grito lá, uma lauda e tal.
Mas aí teve 3 ou 4 alunos lá, entre eles eu, que eu falei, não, eu concordo com a professora, porque a gente tem que saber sintetizar. E ela respondeu, o objetivo é esse mesmo, porque ela sabe, porque hoje em dia não tem condições. Aí quem é da academia, que está lá, que não vive no mundo da prática, que só vive naquele mundo ali acadêmico e tal, no mundo do todinho, né, da academia lá, aí o camarada fala assim, tá, dá o grito, mas não, a gente tem que saber reduzir, tá? Então, gente, é isso. Aí eu já disponibilizei lá no AVA o enunciado, tá? Desse processo, tá? Eu já disponibilizei no AVA o enunciado. Disponibilizei junto com o enunciado uma decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, que vocês vão ter que utilizar para fazer o exercício, né? É igualzinho na prática, igualzinho, tá? Aí vocês fazem, tá? Vão tentar entregar na próxima aula aí, tá? Eu vou disponibilizar lá a data de entrega, que eu acho que eu não coloquei, mas vão entregar na próxima aula, porque aí a gente já corrige na próxima aula e faz a correção, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Pode falar, Carlos. Não estou te ouvindo. Não ouço ainda. Agora tá? Agora eu comecei a ouvir. Professor? Ok. É só uma pergunta. No caso de um habeas corpus, o senhor fala em colocar a jurisprudência apenas do STF. Mas se eu souber mais ou menos para que Câmara Civil vai no TJ, por exemplo, vai para a segunda Câmara Civil, e pegar a opinião dos próprios caras e colocar ali, entendeu? Uma do STF e a outra opinião dos próprios caras, que vai no sentido do que a gente procura na defesa do cliente. O senhor não acha plausível também? Não, então, pode, sim, eu acho que sim, eu concordo, entendeu? O que acontece? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se houver uma jurisprudência ali, para aquele caso concreto, que seja do STF, específico do STF, é melhor colocar só ela, tá? Porque o STF é o Tribunal Supremo, tá? Aí a gente vai vindo de cima para baixo. Não tem do STF, tem do STJ. Vamos colocar do STJ. Não tem do STJ, aí nós vamos colocar do Tribunal do nosso Estado. Por quê? Vai ser o Tribunal do nosso Estado que vai analisar, né? Então, se você está aí no Rio Grande do Sul, tem uma jurisprudência do Rio Grande do Sul, beleza, coloca do Rio Grande do Sul. Se não tiver nem do STF, nem do STJ, nem do Rio Grande do Sul, aí a gente já começa a procurar em outros estados, tá? Aí a gente vai... isso também, gente, assim, é lamentável, né? Mas eu percebo que, tipo assim, por exemplo, aqui em Minas, é um estado bem conservador, né? Aí eu vejo que eles dão muita ênfase ou para o Tribunal de Justiça de Minas, né? Ou para o STF ou para o STJ. Se não for do STJ nem do STF, eles gostam de olhar de São Paulo, né? Casos de família, a jurisprudência do Rio Grande do Sul era muito respeitada, né? Era muito, como se diz, progressista, né? Ela é muito moderna. A Maria Berenice, que é uma desembargadora aí do Rio Grande do Sul, que é o maior nome em direito de família do país, né? Então, assim, é muito respeitada. Agora, em Minas, por exemplo, eles já não gostam, eu já percebo que eles não gostam de usar, eles afastam jurisprudência, por exemplo, do norte, lá do Acre, entendeu? De Roraima, aí já não dá aquela negócio, né? Já não dá aquela moral, digamos assim, tá? Mas assim, é nesse viés aí, mais ou menos. Tá bom, Carlos?
Então, beleza, gente. Então tá bom. Um abraço aí, fiquem com Deus, viu?